Quero compartilhar com vocês essa manhã aquilo que eu aprendi nessa semana, meditando nessa palavra da parte do Senhor, amém? Então fala assim para a pessoa que está do seu lado, olha aqui, se Deus falou, está falado. Ele não é filho de homem para mentir. Então se ele falou, está falado. E o assunto aí está encerrado. Acabou, não precisava falar mais nada, gente. Porque de Gênesis a Apocalipse, Deus fala. E é interessante que eu li essa semana assim, que a Bíblia é algo tão maravilhoso da parte de Deus para nós, tão maravilhoso da parte de Deus para nós, que a Bíblia revela o coração de Deus a nós, mero pecadores, mas também, por outro lado, revela quem somos nós e aquilo que nós precisamos aprender e entender da parte de Deus. Portanto, se nós não temos relacionamento com essa palavra, relacionamento com o Espírito Santo de Deus, nós não vamos conhecer o coração de Deus que está revelado a nós e também não vamos reconhecer quem nós somos diante do Senhor. Então, é importante nós conhecermos essa palavra. É importante nós entendermos o que realmente Deus quer nos ensinar todos os dias. A Bíblia diz que a palavra dele se renova. Ele se renova e se renova. Você pode ler o mesmo texto 3, 4 vezes no ano, fazendo um estudo, e cada vez que você abrir essa palavra, Deus vai te ensinar algo diferente. Para quê? Para que você seja abençoado. Para que você tenha uma vida diferente aqui na terra. É isso que nós precisamos aprender. Eu sempre penso o seguinte, que nós priorizamos aquilo que nós damos importância. E muitas vezes passa o nosso dia que nós não damos nem conta de que a gente não fez uma oração e nem leu uma palavra e nem falou com o nosso Pai naquele dia. Talvez nós precisamos rever aquilo que realmente é importante para nós. E eu digo para você, essa palavra é importante e é Deus falando. Aí fale para você mesmo, Senhor, obrigada pela tua palavra. Ela é importante para mim. Amém? Então, agora você vai dizer também assim, a salvação é de graça, mas o preço que foi pago foi muito alto. Para nós é pura graça de Deus, mas custou a vida do Senhor Jesus. Então, nós temos que valorizar isso. Amém? Amém. Nós vamos discorrer aqui um pouquinho. Em Números, capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos. Eu vou ler no telão para não ficar pondo e tirando o óculos. Sabe essa coisa da idade? Que você põe e tira, põe e tira? Aí eu vou ler ali, senão não vejo vocês também e tenho que tirar o óculos para ler. Novinha, é. Só tem que pôr e tirar o óculos para ler. Vamos lá. Números, capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim. O Senhor disse a Moisés, envia alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envia um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes. Depois, lá no 17, pode ir para o 17 agora. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subam pelo Neguebe, entrem na região montanhosa, vejam a terra como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se ela é boa ou má, e se como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos seus frutos. Lá no 30 agora. No 30 não, no 25, desculpa. No 25. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra, vieram a Moisés, a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela.
Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Então Calebe, agora no 30. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que havia espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Aqui nós vemos a história que é bem conhecida, quando o povo de Israel saiu do Egito para conquistar Canaã, que era a terra que Deus havia prometido para eles. Deus havia prometido, falado sobre isso até desde lá de Gênesis para Abraão, que Deus daria uma terra, daria condições deles saírem daquela questão de, das mãos dos egípcios, né, de escravos ali no Egito, e eles conquistariam uma terra que manaria leite e mel, que eles estariam um tempo lá de graça de Deus, e viveriam naquele lugar que a terra era muito boa. E aí, para isso, Deus separou homens de cada tribo, 12 homens capazes, que eram capazes do quê? Capazes de investigar se aquilo, como eles fariam para conquistar aquela terra. Então, hoje, o que eu aprendi com isso? Que Deus nos separou para nós liderarmos algo. Todos nós somos líderes. Aí você pode dizer assim: eu não sou líder de nada, eu não sou líder de ser, eu não tenho ministério, eu não me vejo em condição de fazer nada. Uma coisa eu digo para você: se você nasceu em Jesus, Deus te chamou para liderar a sua vida e ser vencedor nela. Todos nós fomos chamados a conquistar algo que Deus nos deu. Todos nós fomos chamados a sair da escravidão. Quando Jesus morreu por nós, Ele nos resgatou. Ele nos tirou daquela situação de opróbrio e nos trouxe para o seu reino da luz, para vivermos um tempo diferenciado na terra. Por amor, Ele morreu na cruz e nós somos salvos, amém? Nós somos salvos. A questão aqui não é salvação o que nós aprendemos. A questão aqui é nossa qualidade de vida enquanto estamos na terra. Nós temos algo a conquistar, promessas que Deus nos fez. Agora, Deus nos fez capazes de liderar na nossa vida, nos deu capacidade. Ó, Ele diz ali que Ele separou os líderes daquelas tribos. Então, Deus te separou para liderar a sua vida e te deu capacidade cognitiva de analisar a situação, de analisar aquilo que você quer conquistar e de ver a situação em si para alcançar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Em Deus nós podemos alcançar. A questão é que mesmo eles tendo essa certeza, Deus falou, eles andaram lá pelo deserto e murmuraram. Queridos, quanto mais você reclamar, quanto mais você falar, mais vai demorar para alcançar. Mais vai demorar para alcançar. Deus, Ele falou: olha, vão lá, olha a terra, e Moisés falou para eles assim, ó, vai lá e tenham coragem. Quer dizer, se é para ter coragem, nós vamos ter dificuldades a serem enfrentadas. Não é fácil. Não é fácil. O mundo é dirigido pelo diabo. Então, para a gente alcançar as coisas aqui, nós temos que ter coragem, convicção, posição de quem nós somos. Para isso, Deus nos deu capacidade de reconhecer a área, de analisar os projetos, de saber em Deus onde nós queremos chegar. A questão aqui é que eles foram lá, reconheceram a terra e falaram assim: nossa, realmente a terra é muito boa. É muito boa. Trouxeram os frutos da terra. Amados, a gente esteve em Israel e é impressionante lá. A romã lá é quase do tamanho de um abacate aqui. Eu fiquei impressionada de ver o tamanho. A romã é muito grande, perto do que nós vemos aqui. Pensa na uva, um negócio desse tamanho assim a uva. E o cacho de uva aqui, 2 homens para carregar.
Lá a azeitona também é enorme, lá realmente a terra, e é uma terra assim seca. Você anda em Jerusalém, você não vê uma árvore, é um negócio assim impressionante. É só Deus mesmo para fazer aquilo, ter essa questão assim da agricultura lá, porque realmente é uma terra meio seca lá. E não tem muitas árvores lá. Não é igual aqui, a gente anda na estrada e vê as árvores e tal. Lá não é assim. Mas Deus tinha falado para ele assim, ó, vai lá que a terra é boa. E eles foram. Então, separou com capacidade de analisar a situação, porque eles eram os líderes separados para isso. Mas chegaram lá, o que aconteceu? Eles foram, carregaram, era maravilhoso lá, 2 homens para carregar o cacho de uva, aí pensa no tamanho disso, fala assim, nossa, ficaram admirados com aquilo. Porém, eles viram o quê? As dificuldades que haviam naquele lugar. As dificuldades, chegaram lá e falaram assim, ó, lá é terra de gigante. Tem os descendentes de Anak lá. Os descendentes de Anak eram os descendentes dos gigantes lá, como aquele que enfrentou Davi lá. Era esse povo que habitava na terra. E é uma cidade forte, é uma cidade cercada, é uma cidade muito difícil. É muito complicado de adentrar ali. Acontece que, quando nós olhamos uma questão, muitas vezes nós focamos na dificuldade e não no que Deus falou que nos daria. Se Deus falou, está falado, gente. Se Deus falou que vai te dar, que você é capaz, que você pode conquistar, Deus vai fazer. Não importa a situação da sua casa, não importa a situação que está seu filho, seu marido, não importa a dificuldade financeira que você está nesse momento, se Deus falou que na sua mesa não vai faltar o pão, não vai faltar o pão. Se você ora e diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você e a sua casa servirá ao Senhor, porque Deus falou isso. Tome posse das promessas de forma que você alcance. Não deixa a promessa só no sonho, no papel, traga ela à realização. Isso depende de convicção. De convicção. Para de olhar só para a dificuldade. Ah, não dá, isso é difícil demais. Ah, para mim está complicado. Você sabe que o que vale, a nossa palavra tem tanto poder, eu estou fazendo um estudo sobre isso, qualquer dia a gente fala sobre isso. Nossa palavra tem tanto poder que a última palavra é a que vale, né? No mundo espiritual. Então é assim, se eu falar assim, ó, eu tô meio... Fui no médico, o médico falou que, graças a Deus, eu estou curada da minha coluna. Mas as dores ainda continuam. Então, o que valeu é que a dor ainda continua. Então, não, você fica com a palavra assim, você está curado, em nome de Jesus. Essa semana eu fui ao médico, né? E aí, ele me examinou lá e tal, e eu achei tão interessante, eu fui no oncologista essa semana, e eu achei tão interessante que ele bateu nas minhas costas e falou assim, eita, mulher, não é que você está curada mesmo? Acho que nem ele acreditava. Eu falei, claro que eu estou, né? Mas aí acontece que, no decorrer da coisa lá, eu passei em vários médicos. E a conversa era sempre muito ruim, né? Só que o oncologista, ele falou assim para mim, a situação é difícil, mas você vai ficar bem. Aí eu vou ficar bem. Eu peguei isso, ponto. Aí essa semana ele falou, eita, não é que você está curada? Aí eu falei, então pronto, estou curada, pronto. A última palavra é a de Deus. É que nós vamos alcançar aquilo que para o mundo pode ser que nem seja. Que não seja verdade. A verdade é o que Deus fala ao meu e ao seu respeito. Não importa os gigantes que se levantem contra nós. É difícil passar por algum processo? Claro que é. A Bíblia não fala assim que nós viveremos de riquezas e mar de rosa e nadar em vida plena e abundante. Em Deus, sim. Passando pelo deserto. Mas olha só, nós podemos dificultar o que Deus tem para fazer na nossa vida com a nossa murmuração, com a nossa boca. Olha só, Moisés, eu imagino também, né? Moisés deixou de entrar na terra por desobediência a Deus. Olha só o que ele fez. Deus, o povo, né? Imagina também o coitado, né? O povo lá, blá, 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 o tempo todo, gente. Pensa, blá, blá, olha, isso está difícil, olha, não sei o quê, olha, a gente não tem comida, a gente não tem água, você tirou a gente do Egito para vir para cá, Eu acho que ele já estava cansado. Aí, Senhor, o povo não tem água. Aí Deus falou, vai lá e fala com a rocha. Ele, tá. Bateu na rocha, desobedeceu a Deus.
ficou nervosinho, gente. Quem aqui nunca ficou nervosinho? E aí se lascou. Tem gente que não fala. E aí se deu mal, sabe por quê? Atrasou o processo porque quer pegar as coisas na própria mão e fazer. Entendeu? Um dia eu estava sentada ali, né, que é onde a gente senta, há uns anos atrás. E aí, eu já até falei isso aqui, eu acho que numa rede de mulheres, não sei. E aí, Deus falou para mim assim, sabe a lei da física? Eu, lei da física? Eu falei, nossa, eu saí da escola faz tantos anos que eu não lembro mais da lei da física. Aí aquela lei da física que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Aí eu, nossa, é mesmo, tem essa lei da física, que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Aí o Espírito disse a mim, tira a sua mão que eu ponho a minha. Tira a mão daquilo que Deus tem para fazer e deixa Ele fazer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Você vai entrar na sua Canaã, desde que Deus esteja dirigindo os passos e a sua vida. Caso contrário, você vai ficar igual Moisés, só olhando o povo conquistar, porque teve um ataque de nervo. Não é? Então, assim, às vezes o nosso jeito, o nosso temperamento, o nosso comportamento atrapalha o processo. E lá no verso 30, deixa eu ver aqui. Então, Caleb fez falar o povo diante de Deus, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes. É necessário ter convicção do que Deus falou. As dificuldades existem, porém temos que crer. Antes de alcançar as promessas, muitas vezes enfrentamos esses gigantes. Então, assim, veja que você é líder de você mesmo, capacitado em Deus. Nós somos, assim, formados com 80 bilhões de neurônios. Pensa a capacidade cognitiva que Deus nos deu, de analisar, de pensar, de refletir sobre os passos e as consequências das escolhas que nós estamos fazendo. Nós somos capazes em Deus de fazer isso. Ele nos criou dessa forma. O problema é que, muitas vezes, nós olhamos mais para dificuldades e nós olhamos para nós, porque realmente em nós somos pequenos, nós somos incapazes, nós não temos condição de nada. De nada. Mas nós não temos que olhar para nós temos que olhar para o Senhor, para aquilo que Ele já fez e para aquilo que Ele vai fazer ainda nas nossas vidas. Porque nós que somos nascidos de Deus, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Nós vivemos por aquilo que nós cremos. Nós vivemos crendo no poder de Deus. Deus separou o povo para realizar e alcançar as promessas. Né? Somos dotados de capacidade divina nas realizações. Em Deus somos capazes de alcançar e realizar grandes projetos. Não importa o tamanho do projeto, não importa nada. Importa o Deus que nós cremos que Ele é grande e maior que todas as coisas. Em nome de Jesus. Para alcançarmos as promessas é preciso ter coragem. Então, reflita sobre o que você vai ter que enfrentar. E tenha coragem. Quando Moisés morreu, que Josué assumiu, lá em Josué no capítulo 1, acho que no verso 9, diz assim, ser forte e corajoso. Então, hoje Deus fala para você, ser forte e corajoso. Tome o seu passo e ouça o que Deus diz a seu respeito. Ouça o que Deus diz a seu respeito. Não fique olhando para você mesmo. Para você mesmo. Eu achei interessante uma frase que eu li essa semana, que é assim, a vista foca no problema, a visão foca na promessa. Se nós andamos por vistas, é naquilo que a gente alcança a curta distância. Se nós temos uma visão, nós não estamos nem vendo aquilo que nós queremos alcançar. Fique focado na visão que Deus te deu. Não ande por vistas. Não ande por aquilo que você é capaz de fazer, que só você consegue. Aquilo que Deus deu para nós fazermos, nós vamos fazer, mas nós somos limitados. Aquilo que Ele quer fazer é muito maior e melhor para as nossas vidas. Vamos alcançar isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós vamos alcançar. Ter convicção que Deus está no controle. Se Ele prometeu, Ele cumpre.
Não tenham medo. A palavra de Deus diz assim: eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias, em todas as áreas da sua vida. Não importa qual seja o gigante que ali tem se levantado e paralisado você, e paralisado dizendo, você não é capaz. Se olha no espelho, olha o tamanho da sua perna, você quer dar um passo maior que a perna? Olha quem é você, olha da onde você saiu, olha para o seu passado. Ei, nós estamos vivendo um presente de realizações. Eu sempre falo, o passado esquece. A única coisa que nós temos do passado é o que nós conseguimos aprender com ele. O futuro nós não temos. Nós temos hoje, o agora. Então nós temos que aproveitar aquilo que Deus tem nos ensinado hoje e agora. Quem é capaz de saber o que vai acontecer amanhã? O amanhã não existe, mas nós podemos projetar como se fôssemos viver 100 anos. Mas quem pode nos dar essa capacidade é Deus. Fora dele, não vamos conseguir. Não vamos viver por vistas, e sim por fé, como Josué e Caleb. Olha, Josué e Caleb, eles foram um diferencial naquele grupo lá de 12 pessoas. Vejam bem, eram 12 pessoas capacitadas. Eram pessoas que eram líderes daquelas tribos. Não era qualquer pessoa, gente, que Moisés enviou para olhar como que era a situação do lugar. Não eram qualquer pessoas, mas só 2 pessoas viram de forma diferente. Só 2 tiveram a visão de Deus. Os 10 ficaram porque eles viram. Eles viram a dificuldade, eles viram que lá tinha gigante, eles viram. Mas Caleb falou o quê? Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque Deus falou. Porque Deus falou. Então, os únicos que se agarraram ao que Deus falou foram esses 2. Agora eu pergunto, em qual grupo nós estamos fazendo parte? Dos 10 que duvidaram daquilo que Deus tinha prometido? Ou dos 2 que falaram, não, nós vamos conseguir em Deus, porque Ele prometeu? Qual é a nossa posição? Agora tem uma coisa, né? Os 10 foram lá e falaram, olha, lá está ruim, lá é difícil, lá isso, lá aquilo outro. Aí o povo, ai meu Deus, é verdade. E agora, tá vendo, saímos do Egito. Fica lembrando do Egito. Fica lembrando do Egito o tempo todo. Quando é que nós vamos sair do nosso passado e viver as promessas de Deus hoje? Quando? Larga o Egito para lá. Ei, passou, já foram lá, não sei quantos anos lá. Fica atrasando o que Deus tem para fazer por conta de... Não dá. Chega, acabou. Ai, tô cansada. Gente, pensa numa encheção de saco, uma mulher rixosa. Eu não sou rixosa, só falo as verdades. Mas fica, ai, tá pingando. Não, gente, mas também, né, esses homens, por favor, abre um parênteses aqui. Tira a goteira da casa pra gente falar de Faraó, ué. Entendeu? Agora, vamos voltar aqui. Não atrasem o processo por conta da sua boca santa, para não dizer outra coisa. Larga o Egito para lá. Sabe? Jesus já nos resgatou. Nós podemos ter uma vida diferente aqui. Nós podemos ter uma vida diferente porque, eu falei outro dia, eu não concordo com aquele cântico que fala assim, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Sabe essa música? O melhor de Deus já veio e já fez o que Ele tinha que fazer. O melhor de Deus já veio. Agora, o que Deus nos dá aqui, estava até falando essa semana, é a cereja do bolo. O que Deus nos dá aqui é uma vida diferenciada se nós entendermos o que Ele tem revelado a nós e as promessas que Ele tem feito aqui. Deus não vai precisar cumprir promessas quando a gente estiver no céu, gente. As promessas para serem cumpridas aqui. No céu já está tudo pronto. Não é verdade? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não é? No céu já está tudo pronto. Agora, o que Deus tem revelado que nós podemos viver aqui, é aqui mesmo, nesse mundo aqui horroroso que nós estamos tendo. Mas nós somos um povo diferente.
nós vamos fazer parte dos 2 que tiveram uma visão, que não ficaram focados nos problemas. Nós vamos focar nas promessas, naquilo que nós podemos sim viver os milagres de Deus, nós podemos sim ter a nossa família rendida aos pés do Senhor Jesus, nós podemos ter uma igreja diferente que o mundo não vai influenciar, em nome de Jesus. Nós podemos sim ser luz no nosso trabalho, no meio daquele povo tribuloso, daquele chefe lá que é um endiabrado, que só o sangue de Jesus. Você é luz onde você está, porque você é diferente. Deus te fez assim. Como filho, às vezes a gente se comporta diante de Deus como bastardos. Nós não somos bastardos, nós somos filhos. Filhos. Sabe por que eu falo? Nós somos irmãos, sim, de laço de sangue. E o que nos une como irmãos é o sangue de Jesus. Quer um laço maior do que esse? Nós somos filhos do Senhor. E Ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida e em nós. E através de nós. Então, saia do Egito e se posicione naquilo que Deus tem, que é uma terra de um tempo bom, quer viver as promessas, quer viver coisas boas no Senhor, quer ter alegria. Tem crente que vive de tristeza, que vive triste, que parece que... Gente, tem uma situação, às vezes, na nossa vida, que mesmo como cristão, nós precisamos prestar atenção, que é nós nos acostumarmos com as situações adversas, e isso gera dor em nós, dor na nossa alma, e a gente sente tanta dor que a gente acostuma com a dor. Não é normal isso. Fala assim, Senhor, olha para mim, olha quem eu sou pequeno sim, eu sou assim como gafanhoto diante desses gigantes, mas o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, e eu creio nisso, eu creio nisso. Eu creio no que o Senhor falou. Eu não vou ficar olhando para todas as dificuldades, por esses gigantes, por essas coisas, por essa situação financeira que se levanta e parece que vai destruir nossa vida, por essa doença que parece que não quer ir embora, por essa situação que parece que não vai passar nunca. Ei, vai passar, só não atrase o processo. Deus quer fazer, mas nós metemos a nossa mão onde a gente não tem que meter. A gente fala o que a gente não tem que falar. Não é? Então, em nome de Jesus, que nós possamos ter uma posição diferenciada, um espírito diferente, ousadia diferente, convicção. Convicção é certeza absoluta, independente da situação. Hoje está assim, mas eu creio em nome de Jesus que assim não permanecerá. Senhor, o que eu vejo é isso, é isso, é isso. Fala para Deus o que você vê, a visão que você está tendo. Não fique também só falando assim, Senhor, olha o meu problema, olha o meu problema, olha o meu problema. Do seu problema ele já sabe. O problema é que você não sabe o que você tem que fazer com ele. Entrega nas mãos de Deus, que Ele é quem derruba os gigantes. Através de você, te ensinando, te mostrando. Quando Davi foi derrotar Golias, não foi Deus que foi lá e tacou a pedra. A pedrinha assim, para derrubar um gigante. Foi Davi através de Deus com ousadia. Quando eles estavam procurando um homem para enfrentar aquele gigante, não acharam ninguém. Aí falou assim, tem um menino, é pastor, está lá no campo. Chama ele na hora que chegou, nossa, mirrado desse jeito. Não, mas ele disse, eu vou enfrentar esse gigante. Ele está pensando o quê? Está enfrentando o Senhor dos Exércitos? Com quem que ele está pensando que ele está lidando? Ei, fala você pro seu problema, está pensando que está lidando com quem? Quem que você está pensando que você vai enfrentar? Ei, se posicione em Deus, você vai ver as maravilhas e grandes coisas que Deus vai fazer na sua vida e através de você. Em nome de Jesus, vamos ser diferentes, não aceita ficar nessa vida medíocre. Uma vida medíocre é uma vida mediana, tá bom assim. Fui até aqui, as lutas que vierem, tá bom. Tem crente que você vai conversar e fala assim, e aí, irmão, como você tá? Estou passando no funil. Nossa, Jeová passou um rolo compressor na minha cabeça. Gente... Misericórdia. Né? A gente passa assim por adversidades, enfrenta gigantes que para nós são coisas muito difíceis, mas a palavra de Deus diz assim, há alguma coisa difícil ao Senhor?
O que é que você tem para falar para ele nessa manhã? Senhor, para mim está muito difícil isso. Para mim, essa situação é um gigante. E ele vai dizer para você assim: eu sou aquele que te dou forças para destruir e derrubar gigantes. Não importa se a cidade é toda murada, sabe? Pega a sua trombeta e vai dando as voltas, faz uns atos proféticos, faz umas coisas doidas. Gente, não importa o que você vai fazer em Deus. Falem o que quiser, fala assim, essa daí é maluca, fica orando alto, fica falando isso, fica falando aquilo, não importa. O importa é que a hora que as muralhas caírem, você vai receber o que Deus tem para você. E as muralhas vão cair, os gigantes serão derrotados, e a terra será conquistada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Nós não vamos andar por vista, mas teremos uma visão daquilo, de coisas grandes e maravilhosas que Deus tem para fazer nas nossas vidas, nesse lugar, dentro da nossa casa. Aonde nós colocarmos a nossa mão tem que ser diferente. Nós temos que levantar mãos santas para abençoar, em nome de Jesus. Deus nos deu essa graça e essa condição. Então, que nós tenhamos realmente o espírito ousado de Josué e Caleb. Os outros lá não entraram. Todo mundo que não creu, não alcançou. Então, se você se conformar, que isso não vai dar certo, se você se conformar, talvez isso não é de Deus, mas também, claro, nós temos que ter convicção daquilo que é de Deus. O que não é, já peça para o Senhor tirar, porque às vezes nós formulamos coisas também na nossa cabeça que está totalmente fora do propósito de Deus. Eu estou dizendo aqui de convicção do que nós entendemos Deus ter para nós e na nossa vida. Ele faz, se posiciona em nome de Jesus. Aqueles outros lá não alcançaram, porque eles não creram. Não creram. E nós precisamos ter convicção daquilo que Deus falou para nós. Nós precisamos ter convicção da nossa fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Sem fé é impossível. Olha a situação que ela é diferente. Mesmo que hoje seja difícil, você fala assim, olha, mas a hora que isso aqui mudar, vai ser assim, vai ser assado. Olha, Deus pode fazer isso, Deus pode fazer aquilo. E nós vamos viver de forma diferente. E aqui vai ser diferente, porque tem alguém posicionado de forma diferente. Alguém está posicionado como Josué e Caleb, não como os outros 10. Que depois dos outros textos nem é citado mais o nome deles. Fala assim, os 10. Aí depois só fala de Josué e Caleb, que foram os que creram de forma incondicional, foram os que não abriram mão da promessa de Deus, foram os 2 que tiveram coragem de enfrentar os gigantes, as adversidades, as cidades fortificadas naquele lugar, foram os 2 que entenderam que Deus é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Que não olharam para eles, porque nós olhando para nós, ou eles olhando para eles, falam assim, realmente, nós não podemos nada, mas nós vamos nos apegar àquilo que Deus falou. Se apega ao que Deus falou. Não se apega à situação que você está vivendo. Olhe para você como filho de Deus, como filho, e olhe aquilo que Ele diz a seu respeito. Olha lá o que ele diz em 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que ele diz a seu respeito. Vocês são uma nação separada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que já pagou o preço de todas as coisas. Nós somos diferentes, sim. Nós somos uma nação santa, nós somos propriedade do Deus vivo. Gente, isso é uma realidade. Toma posse dessa realidade. Quando você for orar, você fala assim, Senhor, a minha vida é propriedade do Senhor. O inimigo não toca. Não toca. E a adversidade que a gente vive é Deus permitindo e nos ensinando se a nossa vida está na mão de Deus. Não importa o que a gente vai passar. Se Deus está no controle, Ele está no controle. E pronto. Em Hebreus 10, 35 e 36 diz assim, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Olha que coisa maravilhosa. Vou ler de novo. Portanto, não percam a confiança de vocês,
porque ela tem grande recompensa. Perseverem. E vocês fazendo a vontade de Deus, a promessa vai se cumprir. Em nome de Jesus. Em Jeremias 1, no verso 5, diz assim: antes de formá-lo no ventre materno, eu já te conhecia. Ei, você já foi separado desde o ventre. Deus já te separou e já te escolheu para você viver os propósitos e as promessas dele. O problema é que no percurso, conforme a gente vai crescendo, a gente vai, se desviando daquilo que Deus tem para nós. Então, volte realmente para o prumo, volte para o caminho, volte para a posição de conquistador, volte para a posição de quem é capaz de derrotar gigantes, volte para a posição de quem é capaz de derrubar muralhas pelo poder de Deus que opera através da sua vida. Em Isaías 41:10 diz assim: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu te ajudo. Eu seguro com a mão direita da minha justiça. Ei, Deus está te pegando pela sua mão e fala assim: não tem medo, eu estou com você. Não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, não importa a situação, eu estou com você. Amados, se nós tivermos isso como verdade absoluta, nós vamos passar pelas adversidades de forma muito mais leve. Nós vamos enfrentar os problemas, mas tendo paz. Sabe a hora que a Bíblia fala da paz que excede o entendimento? Eu vejo isso. A gente está lá no olho do furacão. Eu tenho paz, porque o Senhor está comigo. Eu tenho paz, porque Ele me segura e Ele está dizendo que me ajuda. Se Ele está dizendo assim, ó, eu te ajudo, é porque vai ter dias que talvez você não tenha forças. Mas Ele está dizendo, pode ficar em paz, eu te ajudo. Eu te ajudo. Em 1 João 3:1 diz assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concebido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Ei, o que Deus vai fazer na sua vida, o mundo não vai entender não. Vai achar muito esquisito, mas eles vão achar estranho, porque eles não conhecem o Deus que você conhece. Eles não têm o Pai que você tem. As pessoas falam assim, nossa, que coisa estranha está acontecendo, olha como ele é diferente, olha isso, olha aquilo, porque eles não conhecem o Pai que você tem. Mas quem tem que conhecer é você. Às vezes, o mundo não conhece o Pai que nós temos, mas nós também não estamos conhecendo o Pai que nós temos. Ei, quem é seu pai? Em 1 Coríntios 13:10 diz assim: mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. O completo na nossa vida é o Senhor Jesus. Tudo que estiver incompleto aí, tudo que estiver fora do eixo, tudo que estiver fora de ordem, já foi aniquilado. Já está na cruz. Entenda que essas coisas estão na cruz. Entenda que o seu passado está na cruz, que o Egito já ficou na cruz, que essas coisas estão na cruz. Porque Ele já fez por nós e Ele quer fazer através de nós. Amados, quando Ele fizer em nós, Ele vai fazer muito através de nós. Sabe o que Ele vai fazer através de nós? As pessoas vão ver uma luz brilhando. E elas vão querer assim, eu quero essa luz, porque na minha vida há escuridão. E quem não conhece Jesus vive no escuro. E nós que conhecemos Jesus precisamos fazer essa luz brilhar. Através de sermos diferentes e termos a certeza de que Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E para operar em nós maravilhas e prodígios. Tenha certeza que Jesus te amou de forma incondicional. Você pode viver em Deus o melhor tempo da sua vida. A melhor história pode começar hoje. Hoje você pode escolher viver um tempo diferente. Hoje pode ser o primeiro dia do restante da sua vida, dependendo do seu posicionamento. Escolha viver hoje como se fosse o seu aniversário. Fala assim, Senhor, hoje eu estou fazendo um aniversário. Eu quero que, de a partir em diante, seja um novo tempo, seja diferente. Não perca mais tempo, venha viver em Deus as suas promessas e ver essas promessas se cumprirem na sua vida. Não viva pelo que você está vendo. Peça para o Senhor ampliar a sua visão.
Peça para Ele abrir os horizontes e fala, Senhor, eu quero ver. Não aquilo que eu estou alcançando. Mesmo de óculos. Às vezes a gente não está alcançando aquilo que Deus tem. Porque é muito grande, é muito extenso. E às vezes nós não conseguimos alcançar se nós não tivermos a nossa visão ampliada. Ampliada. Nós estaremos fortificados no Senhor. Venceremos todos os gigantes da nossa vida, mas nós temos que ter um espírito diferente, ousado, como Josué e Calebe. Se nós ficarmos na mesma, amanhã nós estaremos na mesma, e depois de amanhã na mesma, o ano que vem na mesma, aí chega no final do ano a gente passa, esse ano tem que ser diferente. E todo ano a gente fala que tem que ser diferente, só que não é diferente nunca. Sabe por que não é diferente nunca? Porque nós queremos alcançar coisas diferentes fazendo as mesmas coisas. Nós vamos alcançar coisas diferentes, fazendo coisas diferentes, tendo um comportamento diferente, tendo uma posição diferente, tendo convicções diferentes daquilo que nós temos hoje. Olá, eu sou a pastora Neuza e eu vim aqui para te agradecer por você ter participado, ter assistido mais um culto online que foi transmitido pela nossa comunidade. Eu espero que você tenha gostado e que você volte outras vezes, e você pode também nos seguir pelas nossas mídias sociais ou nos visitar. Estamos aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, 360. Venha que você será muito bem-vindo e Deus abençoe a sua vida. Até!